O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São João Maria Vianney, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu já falei no início dessa missa que hoje se inicia o mês vocacional. Ao longo dos 4 domingos que constituem esse mês, nós meditaremos a cada domingo uma vocação específica. A vocação matrimonial, religiosa, a vocação do leigo, catequista. E nesse primeiro domingo de agosto, nós meditamos sobre a vocação sacerdotal. E não esqueçamos que hoje, 6 de agosto, que coincide com o domingo, nós celebramos a festa da transfiguração do Senhor. Essa palavra, transfiguração, nós não estamos muito familiarizados com ela. Transfiguração é o mesmo que metamorfose, ou seja, mudança de aparência. E o Evangelho descrevia o que é a transfiguração de Jesus. Não era algo comum, ou seja, os discípulos não estavam acostumados a verem Jesus naquele estado. Qual estado? O rosto de Jesus começou a brilhar, as suas vestes também começaram a brilhar intensamente. Jesus queria, assim, fazer alusão à divindade que estava escondida nele.
Ou seja, Jesus era o Deus feito homem, que se fez homem. Na humanidade de Jesus estava escondida, velada a divindade. Queridos irmãos, para revelar esse mistério, Jesus levou os discípulos para um monte muito alto. Segundo a tradição, era o Monte Tabor. Jesus não levou todos os 12 apóstolos, ele levou especialmente 3 para aquele alto monte: Pedro, Tiago e João. Era um mistério que Jesus ia mostrar para os seus discípulos. Por que Jesus escolheu esses 3? Permitam-me abrir aqui um parênteses. O nosso Deus é o Deus da eleição. Tem um canto da igreja, muito bonito. O refrão diz assim: ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Ou seja, Deus não escolhe às cegas. Ele tem o seu chamado direcionado, ou seja, o seu chamado é personalizado. O livro do Deuteronômio diz que o Senhor falou assim para Moisés, que o povo de Israel era a menor nação entre todos os povos da terra, mas Deus escolheu aquele minúsculo povo. Deus elegeu aquela gente pequena. Entre todas as nações da terra, o povo de Israel foi o povo querido por Deus. Queridos irmãos, Jesus tinha tantos discípulos, mas ele escolheu 12 apóstolos, e não escolheu assim de qualquer jeito. Segundo o Evangelho de São Lucas, ele passou a noite toda em oração, e no raiar do dia seguinte, entre os discípulos, ele escolheu 12. Entre esses 12, ele escolheu um para ser o chefe da igreja, Pedro. Entre os 12, ele escolheu 3 para acompanharem de perto os maiores mistérios da vida de Cristo. Entre todas as mulheres, ele escolheu Maria Santíssima, a bendita entre todas as mulheres. Por que Pedro, Tiago e João deveriam ser aqueles que testemunhariam a transfiguração de Jesus no Monte Tabor? 2 razões. A primeira, porque Pedro, Tiago e João iriam presenciar a agonia de Jesus no Getsêmani. Naquela quinta-feira santa, na qual o Senhor ia suar sangue ao ver os pecados do mundo. E dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, para que esses apóstolos não se escandalizassem com a cruz, não perdessem a esperança, o Senhor quis mostrar-lhes antecipadamente quem Ele era: Deus. Ele era Deus. Ele seria o Deus que se fez homem e que seria crucificado na cruz. Não seria um simples homem crucificado. Seria um Deus crucificado como homem. A segunda razão: Pedro, Tiago e João representam 3 grandes status da nossa fé cristã. Qual o primeiro? A direção da igreja, representada por Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Segundo, a virgindade e o amor representados por João.
o discípulo amado. O terceiro status, o martírio, dar a vida pela verdade e pela fé. E este aspecto é especialmente representado por Tiago, que foi o primeiro mártir entre os apóstolos. Todos foram mártires, com exceção do discípulo amado. Todos foram mártires, mas o primeiro tem uma grande prerrogativa e foi Tiago. Queridos irmãos e irmãs, depois de o rosto de Jesus brilhar e as suas vestes também, algo incomum para os apóstolos, que viam Jesus, embora pregando, fazendo milagres, mas contemplavam Jesus na ordinariedade da vida, aquele simples homem, mas nele estava Deus, ou melhor, ele era Deus. Após o rosto de Jesus brilhar e também as suas roupas, apareceram conversando com Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias já tinham morrido, já tinham desaparecido da face da terra há séculos. Elias, segundo as Escrituras, não morreu, foi arrebatado aos céus. Moisés, que havia morrido. Por que que eles dois aparecem conversando com Jesus? Sabem por quê? Olha a pergunta. Qual era o maior desejo de Elias? Está lá na Bíblia. Qual era a maior vontade de Elias? Ver Deus. Afinal, queridos irmãos, esse deveria ser o nosso desejo, ver a Deus. E ele fez essa promessa. Mas somente os puros de coração verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. São João, em uma de suas cartas, também diz assim: que grande presente nós recebemos de Deus, de sermos chamados seus filhos. Ainda não se revelou o que nós seremos, mas quando Jesus, a nossa vida, se manifestar a nós, nós o veremos tal como Ele é, e seremos como Ele. Vejam aqui uma promessa de que veremos a Deus. O mesmo São João, na sua primeira carta, que está na Bíblia, São João diz assim, que viu a glória de Deus aqui nesse mundo. Mas ele fala no plural. Aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida, que é Jesus, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembram, segundo o Evangelho do mesmo São João, os gregos foram a Jerusalém e queriam ver Jesus. André, que disse a Jesus, ou melhor, Filipe, os gregos estão aí e querem te ver. Aí Jesus fala palavras enigmáticas. Se o grão de trigo caído na terra não morrer, não produzirá frutos, mas se ele morrer, produzirá frutos em abundância. Jesus estava falando da sua crucifixão. É assim que os gregos me verão, todos os povos, e me confessarão como Senhor e Deus. Queridos irmãos, esse era o desejo de Elias. Ele pediu a Deus, que eu veja a tua glória. Mas ninguém pode ver a Deus e continuar vivendo, dizem as Escrituras. Por isso que é um grande mistério para nós, que será contemplado quando morrermos. Por isso que a morte é Páscoa, passagem desse mundo para Deus. Por isso que a morte para nós não é tão horrenda.
A morte, para quem crê, é a bela oportunidade de se contemplar a Deus, mas tem a sua hora. Jesus desejou essa hora, de voltar para a glória do Pai. A minha hora ainda não chegou, ele disse para a Santíssima Virgem Maria. E quando chegou aquela hora da Páscoa, ele vibrou: chegou a hora, Pai. E o que eu direi? Afasta-te de mim esta hora, mas foi para essa hora, Senhor, que eu vim. Foi para isso também que viemos a esse mundo, para aquele encontro definitivo com Deus. Queridos irmãos, é por isso que Deus se fez carne, para que o esplendor, o seu esplendor, ficasse escondido na natureza humana. Só assim o homem poderia se aproximar desse mistério. O homem só pôde se aproximar desse mistério no mistério da encarnação de Cristo. Elias queria ver a Deus. Ele era consumido por esse desejo. Ele foi colocado na fenda de uma rocha para que a glória de Deus passasse e ao menos ele contemplasse Deus pelas costas. Elias não pôde contemplar Deus frente a frente. Moisés também, o seu grande desejo era ver a Deus. E olha que as Escrituras dizem que Moisés falava com Deus como a um amigo. Deus falava com Moisés como a um amigo. Moisés também contemplou Deus pelas costas. Então esse evangelho quer dizer, no início, que Moisés e Elias contemplaram aquele que eles tinham o imenso desejo de ver. E nós só podemos ir a Deus por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, nesse domingo da transfiguração do Senhor, eu quero lembrar de todos os sacerdotes. O padre, ele tem que ter intimidade com Deus. Tem uma palavra do nosso Papa Francisco que diz assim: mais do que falar de Deus, falemos com Deus. Quando o Papa usava essa expressão, era para se dirigir aos sacerdotes. Porque pode ser que a gente fale de algo que não acredite. Santo Tomás de Aquino, um grande santo que escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os Gentios e muitas outras obras, o seu secretário dizia que via Santo Tomás muito mais em frente ao sacrário do que na mesa com os livros estudando. Em outras palavras, a nossa pregação deve ser um transbordamento da intimidade com Deus. Viu, querido? Senão, a gente não toca os corações. O padre, antes de subir ao púlpito, ao ambão, ele fala do que ele experimenta interiormente. Isso serve para nós também, queridos irmãos. Nós precisamos de intimidade com Deus. O que é que significa a palavra vocação, se não chamado? O que é o sacerdócio? Não é profissão, é vocação. Profissão, eu só faço as coisas pela obrigação, pelo salário que eu recebo. Vocação é por gratuidade. A recompensa vem só de Deus. Por isso, não entendam mal o que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes, o nosso ministério é ingrato. Como assim, padre? Perseguições, críticas. Se for pelas glórias humanas, o sacerdócio não é convidativo. Se não for por amor,
o sacerdócio é pesado. Se fosse por causa do povo, não valeria a pena ser padre. Era um sacerdote de São Luís do Maranhão que nos dizia isso. Tem que ir por causa de Cristo, porque o povo é ingrato. Embora o nosso ministério esteja voltado também para o povo, mas o povo é ingrato. O povo não se converte com as nossas pregações. O povo não dá ouvidos àquilo que dizemos no púlpito. O povo é duro, critica o padre. Isso é normal, isso não é de agora não, isso desde quando o mundo é mundo. Queridos irmãos, se não for por amor a Jesus, então está na hora de pendurar as chuteiras. Mas é por amor a Cristo que queremos estar aqui. É por amor ao Senhor Jesus que eu quero continuar sendo sacerdote. Quando eu me despertei para a vocação, eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade. Quando eu coloquei no meu coração, eu quero ser padre, eu estava participando de uma missa e o padre rezava a oração eucarística número 4. Aquela oração me tocou tanto que eu disse, é isso que eu quero para a minha vida, ser um sacerdote. Não sabia nem como me tornaria padre, porque eu não era de uma família católica, embora se diziam católicos, mas eu digo de uma família religiosa com hábito católico. Como reitor do seminário, eu perguntava aos jovens que chegavam ao seminário, por que quer ser padre? Não, para as lutas sociais. Meu filho, então te filia ao partido político, a um sindicato. Não, eu quero ser padre por causa do povo. Então entra numa agremiação, num sindicato. Eu quero ser padre para rezar, por amor a Jesus, aí sim. A motivação é honesta, é sincera. Queridos, quantos de nós também devemos ser mais vocacionados? Como assim, padre? Deus nos chama. Não fazer as coisas pela obrigação, fazer por amor. Aproveito aqui para dar um puxão de orelha em muitos. Eu percebo na nossa paróquia que muitos só vêm à missa quando tem alguma obrigação. Bem, eu vou à missa no domingo porque eu tenho que fazer a leitura, porque eu tenho que cantar. Se não tiver isso, então eu não vou ficar em casa, vou dormir até mais tarde. Alguns sabem aqui que eu falo isso no particular. Eu digo para a pessoa, fulano, você não vem pela devoção, você vem pela obrigação. Eu queria que todos nós viéssemos à missa como o padre, que vem pelo amor, pela devoção, porque é vocação, é chamado, e não por obrigação. Eu só vou à igreja porque eu tenho que transmitir a missa. Eu só vou à igreja porque tenho que abrir, senão, porque meu grupo vai rezar o terço, se não tiver isso. Por isso que às vezes eu falo, escala todos os grupos para tudo. Já que o povo não vem pela devoção, então venha pela obrigação. Quando a gente marca missa para os coroinhas, aí dá mais gente, porque os pais são obrigados a vir por causa dos menores. Mas eu queria que viesse por amor, e não só porque o filho vem. Aprendamos com isso também, que nós somos vocacionados esse mês de agosto, para lembrar a vocação, o chamado de Deus. Que não façamos nada por obrigação, façamos por amor. A igreja, quando ela nos impõe o domingo ali, que devemos ir à igreja, é uma obrigação que eu faço, mas por amor, livremente, não é pesado para mim. Todo domingo ir à missa na igreja é uma obrigação, mas que eu a realizo livremente, no amor. Então, queridos, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência íntima com o Senhor, a ponto de Pedro dizer para Jesus assim, é bom ficarmos aqui, Senhor, é bom ficarmos aqui. Quem dera que todo padre também dissesse, é bom ficar diante do sacrário, é bom ficar diante
da imagem de Nossa Senhora e rezar o terço, é bom ficarmos aqui. Mas escutem, foi rápida essa visão. Pedro nem sabia o que estava dizendo, ele foi silenciado imediatamente com uma nuvem luminosa que desceu do céu e os envolveu. E ouviu-se a voz do Pai que dizia, em relação ao Filho Jesus, este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando os apóstolos, os três, ouviram isso, ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Meus irmãos, nós temos que nos aproximarmos do mistério de Deus apaixonadamente. Cuidado para a gente não cair na rotina. Quantos de nós já estamos tão acostumados a entrar na igreja que a gente já entra de qualquer jeito? Cuidado, porque a gente pode perder para aqueles que vêm esporadicamente. Toda vez que eu entrar na igreja, eu tenho aquela sensação de que eu estou entrando a primeira vez. Quando eu era coroinha, eu lembro, na sacristia da igreja matriz da minha cidade, tinha uma frase assim, colocada na mesa onde o padre se paramentava. Essa frase assim: sacerdote, celebra a tua missa como se fosse a primeira, a única e a última. Ou seja, celebra apaixonadamente, com fé, e não com frieza, negligência. E nós também, vocês leigos, participar da missa como se fosse a primeira vez, e não assim de maneira desinteressada. É bom ficarmos aqui, mas escutem, tem obrigações para serem feitas. Nós estamos no mundo, vocês têm famílias, trabalho, mas escutem, não vamos perder a transcendentalidade no meio das coisas ordinárias, comuns, corriqueiras dessa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ela não precisava ver milagres, ela não precisava ter visões, porque no dia a dia ela percebia a presença silenciosa de Deus. Quem de nós percebe essa presença constante de Deus na nossa vida? No trabalho, no lazer, no dia a dia? Para aqueles que de verdade creem, não existe essa história de profano. Tudo na vida é sagrado, tudo eu faço com fé, como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Por isso que Santa Teresinha, doutora da igreja, ensinou para nós a espiritualidade da pequena via. Buscar a Deus naquelas coisas mais ordinárias da vida, mais comuns, Deus está ali presente. Queridos irmãos, como eu dizia para vocês, aquela visão foi rápida. Quando os apóstolos levantaram a cabeça, não viram mais ninguém, só Jesus, do mesmo jeito que eles costumavam ver Jesus. Aquele homem simples, de carne e osso, e desceram a montanha. E Jesus falou assim para eles: não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Algo tem que ficar conosco, escondido, o segredo. Muitos não sabem o que o padre faz. O padre, ele tem intimidade com Deus, ele oculta o mistério na liturgia das horas, na adoração ao Santíssimo, na recitação fiel da liturgia das horas. Eu gostaria de que nós entendêssemos essas palavras de Jesus aos discípulos: não conteis a ninguém esta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, como uma referência àquele aspecto de que nós temos que ter uma intimidade, guardar algum segredo. Vocês acham que Maria contou tudo? A bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, ela contou tudo? Muita coisa ela guardou só para ela. Maria
ouvia tudo e guardava no seu coração. O Evangelho de São Lucas e muitas outras páginas dos outros evangelhos foram escritas a partir de uma escuta da palavra de Nossa Senhora, que acompanhou Jesus passo a passo. Mas muita coisa ela guardou para si. Maria tinha intimidade com Deus, por isso que ela é a mãe de todos os sacerdotes. Queridos irmãos, por isso que eu exorto todos vocês a fazerem silêncio antes da missa. Quantas vezes a gente vem e quer bater papo? Não, antes da missa eu tenho que me colocar em oração. Essa teologia da libertação ensinou, não, é o encontro do povo. Aí o povo vem, aí deixa bater papo, vamos botar o Santíssimo ali no canto, criar uma capelinha, bota ele lá para o canto e deixar o povo. Não, senhor. Igreja é espaço sagrado, por isso que a gente não faz velório aqui dentro, a não ser do bispo, a não ser de um sacerdote, a não ser de um leigo muito fiel, a não ser de uma irmã, mas não é comum. Quantas pessoas chegam, padre, empresta a igreja aí para a gente fazer velório. Queridos, a gente tem aqui o sacrário, por isso que a igreja tem outros espaços para isso, o salão, o barracão, o galpão. Lá a gente pode fazer festa, conversar, dançar, mas aqui dentro é um lugar que eu sou chamado à oração. Imagine se a gente faz um velório, vem pagão, vem protestante, eles não entendem esse mistério, vão desrespeitar, para eles aqui não é nada, mas para nós não, a gente não pode jogar pérolas aos cães, não podemos jogar as pérolas aos porcos. Se eles não tratam bem esse mistério, nós temos adoração e reverência a respeito para com o mistério. Então, queridos, sempre nos coloquemos em oração antes da Santa Missa. A oração de Santo Tomás que a gente faz logo após o comentário é um convite para entrarmos nesse espírito. Queridos irmãos e irmãs, convido então a todos que estão aqui, todos nós, a termos esse momento de familiaridade, de intimidade com Deus nosso Senhor. Falar de coração a coração, como discípulo amado que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do seu coração. Deus, ele gosta do oculto, mas o oculto que eu digo, não fazer as coisas escondidas, que nem a mentira, o pecado a gente faz escondido, porque para não passarmos vergonha. O oculto que Deus gosta é a intimidade com Ele. Alguém, como dizia Santo Tomás de Aquino, eu tenho que pensar em Deus quantas vezes eu respiro. Eu tenho que pensar em Deus quando eu vou à mesa, quando eu vou a uma viagem, quando eu estou com os meus filhos, quando eu estou ao banheiro, quando eu estou em qualquer coisa. Pensar sempre em Deus. Lembram do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus? Jesus dizendo, olha, quando vocês forem fazer alguma prática religiosa, como o jejum, a oração e a esmola, não façam só para serem vistos pelos homens. Esses já receberam a sua recompensa. Mas façam na intimidade, no silêncio, na presença de Deus, porque Deus que vê o que está escondido, ou seja, que vê o teu coração, te dará a recompensa. Às vezes a gente vem cantar aqui para que os outros elogiem a gente. Às vezes o padre quer fazer uma missa daquelas sertanejas para todo mundo dizer, eita, padre alegre. Sabe, né? A missa sertaneja. A missa do boiadeiro. Para o padre, só para ele ouvir da comunidade, eita, padre festivo, esse é alegre. Esse padre aí já recebeu a sua recompensa que é desse mundo. A nossa missa tem que ser piedosa. Não é culto protestante, não é outra coisa, é a Santa Missa, é o Santo Sacrifício. Em silêncio. Que o Pai que vê o que é feito no escondido do coração, dará a recompensa. Rezemos pelos nossos sacerdotes, para que eles falem para nós daquele que eles conhecem. Como disse Jesus uma certa vez aos judeus,
Vocês falam daquilo que não conhecem. Eu falo daquilo que vi, que conheço, porque eu vim de junto de Deus. Tem um padre na nossa diocese que é muito santo, e ele não se reputa como intelectual, mas ele fala tão bem. Mas sabe por quê? Porque ele fala da experiência que ele tem com Deus. E por isso Deus lhe dá ciência. Sabiam que aqueles que eram reputados como ignorantes, destituídos de intelectualidade, eram as pessoas que mais tocavam quando pregavam, como São João Maria Vianney. Olha ali a imagem dele, ali entre Santa Teresinha e Santa Teresa d'Ávila. São José de Cupertino e tantos outros sacerdotes que aprenderam mais na oração do que nos livros. Então, queridos, é bom ficarmos aqui, mas mesmo que seja rápida essa visão, essa celebração aqui da missa, ao descer a grande montanha, literalmente, porque nossa igreja também está no morro, que significa proximidade com Deus, não vamos perder a transcendentalidade, a sobrenaturalidade na vida. Que a fé seja o recheio, a alma da nossa vida, e que de ordinária ela se torna esplêndida. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.